Muito bem, pessoal, bem-vindos a essa videoaula de introdução à porcentagem, certo? Nós vamos dar uma olhada aqui inicial na porcentagem, lá mais ou menos da forma como se faz pelo sexto ano. Bom, é um tema muito amplo, tem várias formas de se trabalhar com a porcentagem. Aqui nós vamos ver uma delas, é um início, é o começo dessa caminhada, ok? Então vamos lá. Muito bem, pessoal. Então, a primeira coisa é a gente entender que porcentagem e fração está muito relacionado. Porcentagem, na verdade, é um tipo especial de fração, como nós vamos ver aqui nos próximos instantes. Então, isso é uma coisa muito boa, porque podemos usar nossos conhecimentos de fração para trabalhar com porcentagem. Veja só, então vou começar com o seguinte exemplo. Eu tenho um quadrado que foi dividido em 100 partes iguais. Você pode ver que aqui tem 100 quadradinhos. Imagine que desse quadrado nós pintamos 15 partes de azul. A minha pergunta nesse instante é: qual a porcentagem da figura que foi pintada de azul? Bom, para começar isso, vamos pelo lado que nós já sabemos. Vamos começar pela fração. Eu sei escrever a fração que foi pintada de azul. Bom, se a figura está dividida em 100 partes, então o meu denominador da fração é 100. E se dessas 100 partes foram pintadas 15 partes, então o meu numerador é 15. Muito bem, então está lá a fração 15 sobre 100. Acontece o seguinte, pessoal, que a fração 15 centésimos é exatamente a mesma coisa que 15%. Olha só, esse símbolo de porcentagem vem apenas substituir esse denominador 100. Então, 15 em cada 100, 15 centésimos é 15%. Ou seja, se eu tenho uma fração com o denominador 100, eu já tenho a minha porcentagem ali evidente. É essa estratégia que nós vamos usar hoje aqui. Vamos ver mais um exemplo. Olha só, tem agora um novo quadrado, também está dividido em 100 partes iguais, e dessas 100 partes nós pintamos aqui 4 vezes 7, portanto pintamos 28 partes. A minha pergunta é bem parecida com a anterior. Qual a porcentagem da figura que foi pintada de verde? Vou usar a mesma estratégia, começar pela fração. O desenho foi dividido em 100 partes iguais, então o meu denominador é 100. Dessas 100 partes foram pintadas 28 partes de verde, então está lá a fração 28 centésimos. Mas como acabamos de ver, a fração que tem um denominador 100 é também uma porcentagem. Então 28 centésimos, 28% da figura foi pintada de verde. Muito bem, pessoal. Vamos avançar um pouco mais e pensar no seguinte: e se a figura não estiver dividida em 100 partes iguais? Tem como resolver também? Claro que sim, a gente vai ter que usar o nosso conhecimento de fração equivalente. Você se lembra o que é a fração equivalente? É aquela que a gente obtém multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador por um mesmo número. Pode ser por qualquer número. E aí eu tenho uma fração com o mesmo valor. Vamos ver como isso funciona aqui. Olha só, tem agora uma figura que foi dividida em 4 por 5, portanto 20 partes iguais. E dessas 20 partes, eu pintei 3 partes. A minha pergunta é: qual a porcentagem da figura que foi pintada de vermelho? Olha só, vou começar de novo pela fração. Então, a figura estava dividida em 20 partes, e dessas 20 partes, nós pintamos 3 partes de vermelho. Essa é a fração, você já está acostumado a fazer isso. Agora, ela não tem denominador 100, então eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que transformar ela em outra fração equivalente, como acabei de falar, que tenha o denominador 100. Bom, agora a pergunta, portanto, é: esse denominador era 20 e virou 100. Portanto, por quanto o 20 foi multiplicado para se obter 100? 20 foi multiplicado por 5. 20 vezes 5 é 100. Bom, como nós já sabemos sobre as frações equivalentes, eu posso multiplicar o denominador por 5, desde que eu também multiplique o numerador por 5. Então tá lá, embaixo foi multiplicado por 5, em cima também vou ter que multiplicar por 5. 3 vezes 5 é 15. Agora eu tenho uma fração onde o denominador é 100. Então
Então, fácil perceber, 15 centésimos é a mesma coisa que 15%. Então, 15% dessa figura foi pintada de vermelho. Vamos a mais um exemplo, então, pessoal, nessa mesma situação. Temos aqui agora uma nova figura que foi dividida em 25 partes iguais. E dessas 25 partes, 16 foram pintadas de laranja. Então, olha só, qual a porcentagem da figura que foi pintada de laranja. Vamos começar pela fração, você já está se acostumando. O denominador é 25, foi dividido em 25 partes. E dessas 25 partes, pintei 16 partes de laranja. Agora, o denominador não é 100. Para ter a porcentagem, precisa ter o denominador 100. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa fração em uma fração equivalente que tem o denominador 100. Bom, como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, temos que pensar. 25 vezes quanto para poder dar 100? Bom, é 25 vezes 4, né? 25 vezes 4 é 100. Se foi multiplicado por 4 embaixo, eu também tenho que multiplicar por 4 em cima. Então, tá lá. Então, em cima nós vamos ter 16 vezes 4, faça as contas, veja que é 64. Bom, agora está lá, 64 centésimos é denominador 100, então está clara a porcentagem, 64%. Tranquilo, né, pessoal? Na verdade, estamos apenas utilizando nosso conhecimento sobre fração e fração equivalente para poder trabalhar com a porcentagem. Vamos ver agora alguns exemplos para além dos casos geométricos? Vamos a isso, então. Temos aqui então, gente, ó, primeira coisa, em uma sala com 20 alunos, 12 vão fazer um passeio ao museu. Qual é a porcentagem de alunos da sala que vai ao museu? Bom, então, nesse exemplo, nós vamos também começar com a fração. É sempre esse o caminho nesse momento. Olha só, qual é a fração? O total de pessoas, 20 pessoas, 20 alunos. Dos 20 alunos, 12 vão ao museu. Então, 12 de 20 vão ao museu. 12 vinteavos. Agora, é só transformar isso para o denominador 100 e eu vou ter a porcentagem. Então, vou transformar em uma fração equivalente com o denominador 100. Pergunta, 20 vezes quanto que vai dar 100? Você sabe que é 20 vezes 5. 20 vezes 5 é 100. Então, se embaixo foi feito vezes 5, em cima nós também temos que fazer vezes 5 para obter uma fração equivalente. Então, olha só, ficou 12 vezes 5, 60. 60 centésimos, portanto, 60%. Então, se 12 alunos vão ao museu, 60% dos alunos da sala vai ao museu. Muito bem, mais um exemplo. Olha só, em uma empresa com 8 funcionários, 5 irão receber um aumento. Qual é a porcentagem de funcionários da empresa que receberá aumento? Então, olha só, de novo começando com a fração, 8 pessoas no total, dessas 8 pessoas, 5 vão receber aumento. Agora, só temos que transformar essa fração em uma fração equivalente, onde o denominador é 100. A pergunta agora é, 8 vezes quanto dá 100? Ixi, essa pergunta às vezes pode complicar um pouquinho a nossa mente. Veja só, se a gente fizer 8 vezes 12, dá 96. E 8 vezes 13 já dá 104. Então, 12 é pouco, 13 é muito. E aí? Quantas vezes que eu tenho que multiplicar o 8 para dar 100? Se tiver difícil pensar nisso, pessoal, nessa ou em qualquer outra das outras situações, você pode fazer o quê? A operação inversa. Se eu quero saber quantas vezes o 8 para dar 100, é só eu fazer o contrário da multiplicação, que é a divisão. Ou seja, 100 dividido por 8. 100 dividido por 8. Fazendo essa conta com calma e atenção, porque o resultado é um número com vírgula, você vai chegar em 12,5. Então tá lá, o 8 tem que ser multiplicado por 12,5, por 12,5, para dar 100. Então, se multiplicou por 12,5 embaixo, tem que multiplicar por 12,5 em cima também. Fazendo 5 vezes 12,5,
Temos 62,5. 62,5 sobre 100. Portanto, 62,5%. Tá lá, 62,5% dos funcionários dessa empresa vão receber aumento. Último exemplo, pessoal, olha só. Júlia recebe um salário de R$ 2.000 e guarda 320 na poupança. Qual a porcentagem do salário que Júlia guarda na poupança? Bom, vamos lá, de novo com a fração para começar. O denominador é 2.000, é o salário total que ela recebe. Não precisa ficar colocando esse vírgula 00, ok, pessoal? Sem necessidade. E o numerador vai ser 320. Então, dos R$ 2.000 que ela recebe, 320 ela guarda. Essa é a fração. Agora vamos transformar ela em porcentagem, transformando para uma fração com denominador 100. Então, olha só, fração equivalente, coloquei denominador 100. Agora, como é que o 2.000 virou 100? Bom, na verdade, nesse caso é melhor pensar em divisão, né, pessoal? Por quanto o 2.000 foi dividido para dar 100. Então, perceba que pode ser multiplicado, como a gente fez até agora, mas também pode ser dividido o número de cima e o número de baixo por um mesmo número. É como se a gente estivesse simplificando essa fração. Então, a pergunta, 2.000 dividido por quanto para dar 100? Bom, é 2.000 dividido por 20. Se ficar na dúvida, gente, sem estresse, é só fazer a mesma coisa que a gente acabou de falar aqui no segundo exemplo. É fazer 2.000 dividido por 100, vai dar 20. Beleza? Muito bem. Se foi dividido por 20 embaixo, tem que dividir por 20 em cima também. Então, 320 dividido por 20, faça essa conta com atenção, você chega em 16. Então, 16 centésimos, logo 16%. Então, a Júlia guarda 16% do seu salário na poupança. Muito bem, pessoal. Agora vamos falar de como calcular uma porcentagem, ou seja, meio que o caminho ao contrário do que a gente estava fazendo até agora, mas ainda trabalhando com a ideia das frações. Então, olha só, suponha que eu quero calcular 15% de 400. Então, veja que eu tenho a porcentagem. Eu quero saber se eu tiver 400, pode ser R$ 400, 400 moedas, 400 camisetas, 400 qualquer coisa, e eu tenho 15, quero saber quanto que é 15% disso. Como é que eu vou fazer? Também vou usar a ideia de fração. Bom, a gente já sabe que a porcentagem 15% é a mesma coisa que a fração 15 sobre 100. Tá lá, 15%, voltei agora para a forma de fração. Então, calcular 15% de 400 é calcular 15 centésimos de 400. Com a vantagem que essa daqui a gente já sabe fazer, porque nós já sabemos trabalhar com fração. Nós sabemos calcular a fração de uma quantidade. É o famoso divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? Mas se você se esqueceu, não precisa ficar aí decorando isso. É só se lembrar o que significa a fração 15 sobre 100. O meu inteiro foi dividido em 100 partes e eu peguei 15 dessas partes. O meu inteiro aqui é 400. Eu vou primeiro, então, fazer o quê? Dividir ele em 100 partes. Então, 400 eu vou dividir por 100. Tá lá, 400 dividido por 100 é 4. Agora, de cada uma dessas partes, eu vou pegar 15. Então, eu dividi o meu inteiro em 100 partes, agora eu vou pegar 15. Então, o que eu vou fazer? Pegar esse resultado que deu aqui, 4, e multiplicar pelo 15. Então, 4 que está aqui, vou multiplicar por 15. 4 vezes 15, 60. Então, mais uma vez, né, acaba ficando dessa forma prática, né, que a gente sempre fala. Pega a quantidade, divide pelo de baixo, então 400 dividir por 100, pega o resultado, multiplica pelo de cima, no caso 15, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, tá lá, 15% de 400 é 60. Mais um exemplo para ficar bem claro. Olha só, 30% de 120. Bom, então eu vou substituir a porcentagem 30% pela fração 30 sobre 100. É a mesma coisa, né? Já vimos nessa videoaula. Então, 30 centésimos de 120. Bom, o que eu vou fazer?
pegar o 120 e dividir por 100. Divide pelo de baixo. 120 dividido por 100 dá 1,2. Atenção aos números com vírgula, ok? Bom, esse resultado é uma parte. Eu vou pegar 30 delas, então vou pegar esse 1,2 e vou multiplicar por 30. Então, 1,2 que deu o resultado da divisão, multiplico por 30, 1,2 vezes 30 é 36. Tá lá então, facinho, né? 30% de 120 é 36. Bom, vamos ver um exemplo agora com um contexto? É o seguinte, Camila recebe um salário de R$ 1.800 e gasta 40% com aluguel e 50% com alimentação. Bom, vamos lá então. Primeira pergunta, quanto ela gasta com aluguel? Bom, ela gasta 40% do seu salário, portanto 40% de 1.800. Vamos ver quanto que é isso. Transformo 40% em fração, 40 centésimos. Bom, pego 1.800, divido por 100, divide pelo de baixo. 1.800 dividido por 100 é 18. Só cortar os zeros, né, pessoal? Facinho de fazer essa conta. Pego esse resultado, que é uma parte, e multiplico por 40. Então, tá lá, multiplico pelo de cima. 18, vou multiplicar por 40. 18 vezes 40, 720. Então, ela gasta R$ 720 com aluguel. 40% de 1.800 é 720. Certo, pessoal? Bem parecido com o que a gente fez, só que tem uma historinha aí no meio. Agora, vamos para mais uma pergunta. Deixa eu limpar aqui a nossa lousa para colocar a outra pergunta. Quanto ela gasta com alimentação? Bom, com alimentação é 50% do salário. Eu coloquei esse, pessoal, para dar uma dica, né? Olha só, se 100% é o total, 100% é tudo, né? É o total do salário aí no caso. Então, gente, 50% é a metade, porque 50 é a metade de 100. Então, 50% é muito fácil de calcular, né, gente? Não precisa ficar fazendo todas essas contas com fração, divisão e multiplicação. 50% é metade. Então, toda vez que você vai calcular 50%, é só você calcular metade. Como que calcula metade? Dividindo por 2. Né? Então, aí no caso, 1.800 é o salário dela, então 50% de 1.800 é 1.800 dividido por 2. É a metade de 1.800. Bom, 1.800 dividido por 2 dá até para fazer de cabeça, né? 900. Portanto, ela gasta R$ 900 com alimentação. Tá certo, pessoal? Bom, essa foi a nossa videoaula sobre porcentagem, uma introdução trabalhando com a porcentagem junto com a fração. Em breve, nós vamos avançar para outras formas de trabalhar com a porcentagem. Tem muita ainda história aí pela frente. Pratique com alguns exercícios e qualquer coisa, dá um toque aí sobre as suas dúvidas. Abraço e até a próxima!